Como aprender Fórmula 1 totalmente do zero. Como aprender Fórmula 1 totalmente do zero. Cadê o som? Ah. Gabriel Bortoleto, eu sei que vai ter um monte de pé rapado. Agora que o Brasil tá de volta na Fórmula 1 com Gabriel Bortoleto, eu sei que vai ter um monte de pé rapado que nunca deu poucas merdas pra Fórmula 1 querendo assistir só porque agora tem brasileiro. Você Desculpa, eu tô me sentindo... Pacheco, é isso que você é, isso diz muito sobre você. Mas não tem problema, Desculpa. eu te perdoo porque esse vídeo é pra você mesmo que não sabe bolhufas de automobilismo. Acha É pra que mim. é só carrinho correndo em círculos e na síntese de fato é. Mas é bem legal do que você acha, tem bem mais do que isso. É um esporte, mano, classudo, é de gente de classe, tá bom? Classe. Então se você não entende nada de automobilismo, muito menos de Fórmula 1, hoje você vai sair daqui Sou eu, entendendo chat. o mínimo pra acompanhar ano que vem, em 2025, o nosso brasileirinho e o resto da categoria também, mano. Assiste na moral o bagulho aí, vê a corrida de... Ó, então quer dizer que depois vocês podem fazer um quiz de perguntas e respostas que eu vou estar sabendo responder, beleza? todo mundo, as outras equipes, que fica bem mais legal, mano. A Fórmula 1 é um campeonato que foi criado em 1950, Ok. mas a história mesmo, mano, vem desde 1900 em Império Austro-Húngaro. Então tem muita história, mano, muita história. Hoje eu não vou falar de história, mas se vocês acharem interessante, eu faço um vídeo aqui só, né, nessa mesma pegada, falando sobre história. A categoria que é 1950. regulamentada pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo, Beleza. tem atualmente 10 equipes, que a gente vai falar mais pra frente sobre. E em todas as categorias grandes de carros de roda exposta, né, o carrinho clássico ali que tem as rodinhas de fora, a Fórmula 1 é a única em que as equipes constroem o próprio carro dentro das regras estipuladas pela própria FIA. Ou pelo menos deveriam, mas isso aí nas faltas horas. Então, existem duas tabelas rolando ao longo de uma temporada, que é um ano, de Fórmula 1. O campeonato de pilotos, que no final do ano o piloto que mais soma pontos é o campeão. E o campeonato de construtores, que, se você for meio burrinho, é o campeonato das equipes, dos times. Que no final, Pô, a equipe legal. que tiver a maior soma dos pontos dos dois pilotos da equipe, vence. Cada equipe tem 2 carros e 2 pilotos titulares. E pode ter também a galerinha ali do background, né? O piloto de desenvolvimento, que ajuda a desenvolver o carro. E o piloto reserva, né? Que em caso de dar bosta com algum dos titulares... Ô, tá lá. dó. E nesses cargos aí, a gente Quem também que era tem aquele? brazucas espalhados pelo grid. tá Só a gente fazendo? ver aqui mais ou menos o caminho ali das gírias, né? Gíria não. Grid. Susto, achei Então, que o Yukito tinha desligado a seria tela. essa coisa toda que é a galera que tá presente na Fórmula 1. Os pilotos formam um grid de largada para as corridas. Então a gente se refere à galerinha que faz parte de tal temporada como o grid de tal temporada. A galera que correu em 2012 é o grid de 2012. Outro jeito de falar sobre a galera. Carlos da Fórmula Sainz 1 apareceu no paddock. filme? O paddock é a parte de fora da pista em que os pilotos e outras figuras ficam circulando, dando entrevistas, andando pra lá e pra cá, gravando vídeo pra TikTok, Instagram, esses troços. Eles fazem TikTok? Porque tem 50 pessoas no hospital morrendo de intoxicação alimentar. E só pra complementar outras peças importantes que se você começar a acompanhar a Fórmula 1, você vai acabar conhecendo, são os chefes de equipe. Eu quero que ver são quem toma TikToks as dos decisões, pilotos, pelo estão amor de ali na Deus. frente da equipe, e os engenheiros, que nem todos são famosos, mas tem Fazendo alguns que são dancinha. personalidades ali no mundo da Fórmula 1, tão famosos quanto os pilotos até. Agora falando sobre o calendário da Fórmula 1, ele tá passando por uma fasezinha aí, velho. São 24 corridas no ano. 20. Pera aí, gente, que meu gato tá com fio aqui. Ô, Yukito, você faz favor de parar de mexer aí, por favor? Cadê você? Cadê você? Meu Deus do céu, ele é pequeno demais. Yukito. Yukito. Solta isso aí. Solta isso aí. Oh, meu Deus, de onde você tirou esse fio? Aff. Perdão, gente. Meu gato tirou um fio de algum lugar. Ainda bem que não foi do computador. Senão a gente teria provavelmente desligado o PC. Voltamos, perdão. Falando do calendário da Fórmula 1. 4 corridas no ano. Parece pouco, mas é muita corrida. Lembra que cada corrida é em um país. Então, tipo, tá ligado? Tem no máximo San Marino e Itália, assim, que tá ali no mesmo território, mas um é no começo do ano, outro é lá no meio. Então, tá ligado? 24 fins de semana ao longo do ano é muita coisa. Nos Nossa, anos 80, 24 o campeonato finais de tinha semana é 16 muita coisa corridas mesmo. ao longo do ano. Nessas 24 provas, a Fórmula 1 passa por vários países. Quantos todos finais os de semana nós temos no continentes, exceto a total? África, por enquanto, dá pra voltar. E o calendário começa mais ou menos Eu sei ali, que de são- fato, por fevereiro, que é quando tem os testes Dias de úteis é pré-temporada, 180, né? atualmente lá no Bahrein, em que as Meu equipes Deus. testam pela primeira vez mais a fundo o carro daquela temporada. Sim, toda temporada os caras trazem um carro novo ou uma evolução do carro do ano passado. E vão evoluindo ele ao longo do ano pra tentar extrair o máximo de legal, ele é performance mais possível, alto. trazendo pacotes de atualização pra melhorar o carro até o fim da temporada e também de pista pra pista, porque tem pista que é mais lenta, tem pista que é mais rápida, de curvas mais lentas, de curva mais rápida, de muita reta, de pouca reta, elevação, desnível, asfalto, cocô. Pra mim, esses são os trabalhos, né, mais legais de se acompanhar aí da Fórmula 1, porque eventualmente sempre tem alguém que traz uma solução muito diferente e
né? Pode dar ruim ou pode dar bom. E sempre tem em mente uma coisa, mano. Fórmula 1, acima de tudo, é um campeonato de carros que não são iguais de forma alguma. Tem alguns que são parecidos em conceito, porque tem conceitos que dão certo e as equipes copiam das outras equipes. Mas, mano, os pilotos fazem diferença. Os pilotos fazem diferença sim. Não à toa, em 2024, com o mesmo carro, Max Verstappen foi campeão da Fórmula 1, tetracampeão da Fórmula 1, e Sérgio Pérez foi apenas o 8º no campeonato. Coitado. Então, não mete que tal piloto só ganha por causa do carro, porque ele tem o melhor carro, pelo amor de Deus. Ah, Um porque bom os carros são piloto iguais, tá né? atrelado a um bom carro. Um título entendi. de um bom piloto tá atrelado a um bom carro e uma boa equipe. É um esporte O coletivo. que será que faz um Agora piloto vamos ser falar melhor que o então outro? sobre o fim de semana Um ter da mais Fórmula 1, coragem que de não pisar começa no fim de mais e semana, outro começa não? na quinta. A quinta-feira é o dia de mídia. É o primeiro dia que os pilotos chegam no circuito, que vão lá, dão aquelas entrevistas, aquele blá blá blá, novelinha toda. E é o dia em que eles ficam naquela área que eu falei, né? O paddock. Eles ficam lá fazendo as danças Paddock. de TikTok, gravando um videozinho engraçado, enquanto os mecânicos estão se matando pra montar o carro que vem todo desmontado de avião. Sim, os caras montam e desmontam o carro como se ele fosse Lego, pra você que sempre se perguntou como Gente, que leva eu um achei carro do isso muito Brasil legal. lá pro fundo do Afeganistão. Mentira, O não tem no lap Afeganistão. é o número Mas da tem volta. na Arábia Saudita, que inclusive já caiu bomba durante treino livre, hein? Tem essa história aí. Na sexta-feira, Legal. quando a Imagina ação você tá lá começa dirigindo de e verdade, que é quando pum. rolam os primeiros treinos livres. Um treino livre tem mais ou menos ali 1 hora e eu não vou entrar aqui em muita questão técnica, mas basicamente pra você entender o que é um treino livre, é uma sessão em que as equipes podem testar coisas no carro, podem testar novos O Google pilotos, Chrome, elas podem cara. ficar andando lá, coletando dados pra desenvolver o carro, e é isso, mano. Não tem muita coisa no treino livre. Às vezes acontece uma picuinha engraçada ali, um negocinho ou outro, mas é isso, O cara pra saindo com o carro desenvolver coisa, é explodindo. pra ficar testando coisa. No sábado, o principal evento é a classificação, que define a ordem do grid pra corrida de domingo. Na classificação, os pilotos vão pra pista e eles têm um tempo determinado pra fazer a melhor volta que eles conseguirem, a volta mais rápida que eles conseguirem. E o grid de largada, a ordem de largada pro domingo vai se formando do cara mais entendi, rápido pro Tech. cara mais lento. Quem for mais rápido larga na frente, quem for mais lento vai largando pra trás. A classificação acontece em 3 etapas, Q1, Q2 e Q3. No Q1, todos os 20 pilotos vão pra pista e tem 18 minutos pra marcarem o tempo mais rápido possível, como eu falei. E quando o relógio chegar a 0 e o Q1 terminar, os 5 mais lentos são eliminados, passando pro Q2 só os 15 melhores. Vai ficando ali um mata-mata no cronômetro, né? Interessante de acompanhar, por isso que a classificação às vezes pode ser até mais interessante do que a corrida, dependendo da pista. Aí, Tá, né? pera, eu só não Porque a entendi. Essa classificação acontece no dia que começa a competir ou ela acontece um fim de semana antes? Eu acho que eu perdi isso. Ano que vem a equipe Alpine vai ter patrocínio master da Gucci no dia anterior. A classificação é Ah. basicamente o piloto contra o carro e a pista. Gente, sabe? imagina Eles ser patrocinado tentam pela o cara Gucci. achar os limites e é por isso que também dá merda de vez em quando. Sem contar que a Achei que fosse diferença tocar dos a música. tempos, cara, é marginal, assim. É um bagulho bizarro. No Q2, a próxima etapa da classificação, os 15 melhores, a galera que não foi eliminada vai pra pista e tem 15 minutos pra marcar o tempo. Um tempo um pouquinho menor. E ao fim desses 15 minutos, os 5 mais lentos vão para o cacete também. No Q1 e no Q2, o que importa é sobreviver ao mata-mata. Pelo menos pra quem sempre briga lá na frente, sempre briga nos 10 primeiros. Mas é cedo, pode né? acontecer, Que horas que você vai acontece dar um essas corridas azar aí? Pegar um cara que atrapalhe ele e um piloto que normalmente se classifica sempre em quinto, sexto, acabar caindo num Q1, acontece. E a última fase da classificação, o Q3, é quando os 10 melhores do Q2 vão pra pista e tem 12 minutos pra fazer os seus melhores tempos possíveis. E no final do tempo, quem for o mais rápido é consagrado o pole position para a corrida de domingo. Pole position é quem larga na frente. E o resto da ordem vai se seguindo, né? O segundo mais rápido vai ser o segundo a largar, o terceiro vai ser o terceiro. E aquela galera que foi eliminada também vai estar largando na ordem em que eles terminaram. Então o cara que ficou lá no Q1 em 18º vai largar em 18º, se nada acontecer pra frente, ninguém tomar uma punição aí, perder a posição, por aí vai. Agora vamos falar sobre o último e mais importante dia do fim de semana, que é a corrida de fato. A distância das corridas pode variar um pouco por causa do tamanho da pista, mas por regulamento ela tem que cumprir 300 km. Então uma pista mais longa, como a da Bélgica, vai sediar uma corrida de 44 voltas. Enquanto uma pista um pouquinho mais curtinha, como a do Brasil, vai ter 70 voltas. Meu Tudo vai Deus. depender do tempo de volta, né? A extensão da pista ali. Na corrida, o piloto precisa se preocupar em largar bem, não se envolver em acidentes, precisa se preocupar com o seu ritmo, né? O quão rápido ele tá andando, pra poupar o carro, poupar pneus, poupar combustível, poupar energia, porque o carro também tem baterias. E uma das principais partes, precisa se preocupar com a estratégia, a famosa parada no box, né? O pit stop, como muita gente conhece. Durante a corrida, o piloto é obrigado a usar 2 compostos diferentes de pneus, dentro daqueles que são oferecidos pela Pirelli, a fornecedora da categoria, que são o pneu macio, o pneu médio e o pneu duro. A gente Quanto aprendeu mais isso no macio, filme. menos o pneu dura, mas ele é mais rápido. E quanto mais duro, mais ele dura,
faz sentido, porém ele é bem mais lento do que o pneu macio. Aí vai da equipe, né, de achar ali o balanço entre qual pneu vai usar e em que momento, né, vai largar de médio, Aprendemos no vai largar de macio, filme. vai parar quantas vezes, uma, duas, vai parar quando. Então outra parte muito interessante de acompanhar é a estratégia. Tem corridas que são decididas por conta de uma boa estratégia. Lembrando só que a regra de usar dois compostos diferentes só serve pra pista seca, tá? Durante a chuva não é obrigado a trocar pneu. Por mais que normalmente se troque, né? Mas não é obrigado. E vale ressaltar aqui também que existem 5 compostos de pneu, do mais macio até o mais duro. O C5, C4, C3, C2 e C1. E a Pirelli é quem fica responsável pela escolha de quais pneus que ela vai levar pra cada pista ao longo do calendário. Eles analisam e pontuam qual é o tipo, qualidade e idade do asfalto daquela pista, quão agressiva é a degradação, e eles tomam uma decisão baseada nisso. E esse negócio de eles escolherem os pneus certos é pra evitar uma lambança que tinha alguns anos atrás na Fórmula 1, se não me falha a memória, até 2018, em que a gente tinha pneu duro, médio, macio, super macio, ultra macio, Meu ultra Deus. macio, e tá faltando pneu aí, eu acho, hein? Tipo, tinha todos os sabores de pneu que você imaginar, mas hoje em dia tem 3 só. Tem o macio, tem o médio e tem o duro. O macio é vermelho, o médio é amarelo e o duro é branco. E tem os de chuva também, né? O intermediário que é verdinho e o de chuva que eu não vou comentar agora sobre a performance dele, quem tá ligado, o bagulho não funciona, mas ele é azul. E ele raramente é usado, porque ele não funciona. Alô, Pirelli, tá podendo trabalhar ou não? Aproveitando que a gente tá falando de estratégia, é bom que você saiba o que é Oh, o termo shade. undercut, que é uma situação bem comum ali nas corridas. Basicamente, você executar um undercut é você tá atrás de um carro que você pretende ultrapassar, você Ok. tá disputando posição com ele. Aí o que você faz? Você para antes dele. Você vai lá, faz a sua parada obrigatória, às vezes até uma outra parada depois dessa parada obrigatória, mas você faz a sua parada sabendo que o cara da frente ainda tem que parar e volta pra pista. Quando ele for parar, você já vai ter parado. Portanto, vai passar ele na pista, mas não necessariamente fazendo uma ultrapassagem, né? Mas sim por conta de uma boa estratégia. Quando o cara Gente, for parar, você já genial. vai ter parado. Então, vencer uma corrida ou chegar numa boa posição numa corrida demanda que muitas coisas estejam alinhadas. O piloto, o carro, a estratégia, e é por isso que você vê pilotos felizes, mano, radiantes. Muitas vezes, dependendo da posição, mano, comemorando como se fosse uma Copa do Mundo. P5, tá ligado? P6. Ferrarese. Aproveitando também, não só na Fórmula 1, no automobilismo em geral, é assim que se fala posições, tá? Primeira posição é P1, segunda posição P2 e por aí vai. E falando em posição, pontuação. Na Fórmula 1 só pontuam no final de cada corrida os 10 primeiros. O vencedor marca 25 pontos, o segundo 18 pontos, o terceiro 15 e vai descendo assim até o 10º colocado, que marca um singelo pontinho, basicamente uma pontuação de consideração aí. Pra galera lá de trás, pras equipes mais simplesinha, mais probinha, um pontinho às vezes faz muita diferença. Ah, e eu quero abrir aqui um adendo antes de continuar falando sobre outras coisas aí, pra falar sobre os fins de semana sprint. O que é essa desgraça? O fim de semana sprint É não de acontece folga, toda aquelas. hora, tá? É só em alguns fins de semana ao longo do ano, que normalmente inclui o Brasil, em que se realizam, ao invés de uma, 2 corridas. Uma com a distância normal e a outra com uma distância mais curtinha ali. Mas que também vale pontos pros 8 primeiros. Então é mais uma oportunidade de pontuar ali pra galera que pontua, né? Por consequência, né, de ter mais essa corrida aí no fim de semana, você tem Void menos Smiley, prejuízo, obrigada mas pelo no lugar follow. você Seja muito tem mais bem-vindo, uma bem-vinda. classificação de Q1, Q2 e Q3 pra corrida sprint, além do qualifying normal pra corrida normal. Pros caras Brasil é foi ruim, porque eles excluído. testam menos coisa, né? Se preparam menos, mas pra gente é bom porque é mais entretenimento, né? Então, continuando, tem mais um elemento que é bem básico de corrida que você precisa saber. Isso também normalmente se aplica pra todas as categorias de automobilismo, não só pra Fórmula 1. Que são os contratempos. A gente tá de uma corrida, aprendendo coisas que Fórmula podem 1 pra acontecer ignorantes. durante uma corrida. Normalmente, se dá algum BO, No caso, carro eu. quebra ou dá algum acidente, pode ter tanto uma bandeira amarela no setor, que é só pra indicar que deu ruim, e eles têm que tomar cuidado, reduzir a velocidade ali, dentro do setor da pista que está com aquela bandeira amarela, como pode também acontecer um safety car, que é um carro de segurança que entra ali na pista, todo mundo vai ficar juntinho, em filinha, atrás do carrinho de segurança, até tudo se resolver e o carrinho de segurança ir embora. Isso é legal porque todo mundo agrupa ali, então vamos dizer que E o que líder tá tinha uma comendo meu vantagem de fone? 5, 10 segundos, essa vantagem vai para o buraco, e o segundo colocado estará logo ali atrás dele. E o safety car não só altera ali todo o ritmo da corrida, como também pode alterar a estratégia, né? Porque já que todo mundo vai estar atrás do carro de segurança andando num ritmo reduzido, você pode parar, realizar sua troca de pneus, perdendo bem menos tempo do que em bandeira verde. Bandeira Tá, o verde é safety essa nossa car, que o safety car é bandeira uma ótima verde é estratégia. a bandeira de tá tudo certo, segue o jogo, vamos pra cima, dá-lhe Grêmio. Um acidente assim bárbaro que foi o suficiente pra cagar a pista, além do carro. Aí dá uma bandeira vermelha pra arrumar toda essa bagunça e depois volta. Inclusive, durante bandeira vermelha, as equipes Isso é um podem erro da mexer no carro. Matrix. É uma regra aqui, assim, tipo, se o cara parou antes de dar a bandeira vermelha. Não, Aí deu Void, meu bandeira cabelo vermelha, é o cara assim há simplesmente muito parou a tempo. prova, porque ele poderia ter não parado e
não perdido tempo e mexido na bandeira vermelha. Mas não dá pra prever, né? Tem também a bandeira preta, que é agitada pra algum piloto pra indicar pra ele que ele foi desclassificado da prova, ele foi banido. Nossa, como que acontece o banimento? Azul, que é pra sinalizar pra algum piloto que ele tá tomando uma volta de alguém. Tem alguém bem mais rápido vindo atrás e é pra ele dar passagem. Tem as bandeiras preta e branca de aviso, que é pra um certo piloto parar de fazer cagada. E se ele persistir fazendo cagadas, ele vai levar penalidades. As penalidades, os pênaltis podem ser em tempo adicional, tipo uma punição de 5, 10 segundos, que o piloto pode pagar esse tempo durante a prova, parando no box pela quantidade de tempo que ele toma a punição, ficando lá paradinho sem ninguém mexer no carro. E caso ele não pague, será adicionado ao tempo final dele, né, no final da corrida. Ou pode ser um drive-thru, que é passar no box com a velocidade reduzida, né, no box tem um limite de velocidade, mas você não pode parar pra trocar pneu, você tem que só passar mesmo. Ou um stop and go, que é entrar no box, dessa vez parar no box e já sair, também não pode trocar pneu. E bem, tem outros tipos de punição, mas elas não afetam em nada na corrida, como as reprimendas e as multas em dinheiro que são dadas para uma equipe ou para um piloto, caso a FIA julgue necessário, que não é bem um parâmetro assim top de decisão. E esse é o básico do básico, o Starter Pack para quem quer começar a assistir Fórmula 1. Eu ia falar nesse vídeo ainda se não tivesse ficado muito longo, mas eu vou deixar para outro vídeo a parte da gravação que eu falo sobre as equipes e sobre os pilotos para a temporada de 2025. Mas para compensar, eu faço o vídeo um pouquinho mais longo e falo um pouquinho da lore de cada um e tal. Da lore, então, eu adoro. Muito obrigado por assistir até aqui. Siga a Alfa Morreu no Instagram e nas outras redes. Tá tudo sigam o chat. Se inscrevam. Muito bom o vídeo. Também, porque é uma parada, mano, que se der certo eu fico demasiadamente feliz. Então apoia o projeto aí. Comenta também pra engajar aí embaixo. Entra no Discord que direto, mano, direto. Gostei, ó. Eu sinto que eu já consigo assistir Fórmula 1 e entender algumas coisas. Eu entendo as bandeiras agora. Beleza? Show, então é isso aí. Bandeira azul, dá passagem. Bandeira preta, você foi banido. Bandeira preta e branca, para de fazer merda. Atenção! Atenção, pare de fazer merda. E é isso, né, gente? Eu gostei desse vídeo. Nota 10. Gostei. Agora eu posso começar a assistir. Vou até me inscrever no canal.